Eu gostaria de, na semana que vem, dar oportunidade a mais alguém para contar seu testemunho, algum testemunho. Em que sentido? Nesse momento ofertório, para contar um testemunho de como o Senhor proveu na sua vida, de como valeu a pena ser fiel a Deus e Ele não falhou em algum momento da sua vida. Contar essa experiência para nós. Alguém aqui quer fazer isso? O Jovaer. Então, Jova, semana que vem, lembre-me, irmãos, nota aí no seu caderninho, lembrar o pastor. Né? Somos dois aqui que temos dificuldade com a memória, então, pode acontecer domingo que vem, os dois esquecermos, né, Jova? E aí o testemunho não acontecer. Então, me cobrem, se vocês perceberem que eu estou esquecendo aqui, fala, pastor, o testemunho. Aí eu já lembro. Amém? Meus irmãos, vamos meditar na palavra do nosso Deus. E eu convido para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos de 36 a 41. Atos dos Apóstolos. Capítulo 15, versos de 36 a 41. Atos capítulo 15, versos 36 em diante. Diz a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfília, não permaneceu com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém? Nosso tema nesta noite é conflitos, porque é o que está acontecendo em Atos capítulo 15, no finalzinho do capítulo. Quem nunca teve conflitos, aqui levante a sua mão bem alta. Alguém nunca teve conflitos com ninguém? Não vejo mãos levantadas. Paulo, mesmo sendo um homem santo, no sentido de separado por Deus, um homem chamado para um ministério, cheio do Espírito Santo, mesmo Barnabé sendo filho da consolação, um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, ainda assim, eles tiveram conflitos. Andar com Deus não é sinônimo de não ter conflitos. Andar com Deus não é sinônimo de não encontrar dificuldades de relacionamento na vida. Ser cheio do Espírito Santo não significa que teremos automaticamente habilidade para nos relacionar bem com todos em qualquer circunstância. Porque nós somos todos pecadores. E como pecadores, relacionamentos sempre enfrentam problemas com o pecado. Eu preciso lidar com o pecado do outro. E o outro precisa lidar com os meus pecados. E isso é um constante. Não há ninguém em nossas vidas que não peque.
Não há ninguém que entrará na sua vida que não irá pecar. E não há ninguém que passou pela sua vida que não tenha pecado. Então, se existe uma verdade que você pode trazer para todos os relacionamentos, você precisa desenvolver a habilidade de Deus de como lidar com o pecado do outro. Senão, não haverá condições de ter relacionamento. Eu me lembrei há pouco daquele filme Náufrago. Lembram desse filme? Já faz aí alguns anos, né? Que esse filme estrelou no cinema. A gente fala como se fosse ontem. A nova geração acho que nem tinha nascido. Este filme é interessante porque o homem ficou preso numa ilha deserta. Uma ilha, só ele. Não tinha mais ninguém lá. Ele ficou anos nessa ilha. E é interessante porque a ilha era visitada pela maré. A maré trazia coisas. Porque o avião dele caiu no mar, e ao longo do tempo, nos primeiros tempos, ali, os primeiros meses, ele vinha recebendo pacotes de encomenda que estavam no avião, era um avião do Sedex, então ele estava cheio de encomendas, e ao longo do tempo ele foi recebendo encomendas, vindo com a maré. Algumas dessas encomendas foram muito úteis, ele fez um machadinho para abrir coco, por exemplo. Mas teve uma que foi especial no filme todo. Estão lembrados qual foi o presente que ele recebeu? Uma bola de voleibol. E, ao longo do tempo, a bola ficou lá num canto, jogada. Ele não tinha utilidade para a bola. O que eu vou fazer com a bola? Mas, um belo dia, ele ficou frustrado. Ele machucou a mão cortando um coco. Lembram disso? E ele pegou a bola com raiva e jogou, está virado. E aí depois foi pegar a bola de novo, e a mão dele, que estava manchada de sangue, fez certinho uma cara, né? Ficou ali estampada na bola. E aí ele começou a olhar para aquela bola e falou, puxa, eu vou conversar com essa bola. E ele adotou a bola como sendo uma pessoa, deu um nome, era o Wilson o nome dele, e ele batia altos papos com o Wilson, e ele discutia com o Wilson. Gente, ele brigava com o Wilson. Ficou louco, né? Você pensa, ele ficou louco. Não, gente, isso aí é que Deus nos fez com a necessidade de nos relacionarmos. Ele estava enlouquecendo de não ter ninguém para compartilhar. E ele inventou uma personagem fictícia para poder compartilhar. E desse compartilhar eles discutiam. Então, relacionamentos são difíceis, mesmo que seja com bolas. Por quê? Porque nós precisamos nos dar, e nem sempre é fácil fazer isso. Nós passamos pecado, nós passamos nossas ansiedades, passamos nossos medos e nossas frustrações à frente, porque infelizmente é assim que nós somos. Quando olhamos para o texto de Atos capítulo 15, nós percebemos que Deus usa situações que aparentemente são fracassos e torna em vitórias. Você já imaginou que aquela briga de Paulo e Barnabé, aquele desentendimento, poderia ser uma situação que poderia enterrar o ministério de ambos? A briga poderia ter causado tamanho estrago que Paulo desistisse do trabalho missionário. Não vou mais trabalhar com ninguém também. Se não é para ir com Barnabé, não vou com mais ninguém. Já pensou? Já pensou se Barnabé também fizesse o mesmo? Já que não é para ir com Paulo, já que a gente está desentendido, já que a gente está brigado, então enquanto não fizer as pazes eu não vou. Mas Deus levantou ali, não uma dupla, mas duas duplas. Barnabé foi com Marcos para a ilha de Chipre, e era uma dupla missionária, e Paulo escolheu Silas, e agora sai também para o campo missionário. De uma situação de discussão, de briga, de desentendimento, de não conseguirem se reconciliar rápido,
ainda assim Deus usa para o bem, irmãos. Nós vimos essa manhã com o Paulinho aqui, falando sobre a rainha Esther, e como ela intercedeu junto ao rei Assuero, e ele, sim, Deus fez uma situação adversa ser bênção. Ele é especialista nessas coisas. E após essa briga, esse desentendimento, o Senhor então trabalha depois a reconciliação. Não pense por um segundo sequer que esta briga entre Paulo e Barnabé tenha sido uma briga simples. Note bem, eles dividiram a primeira viagem missionária juntos todos os dias. Mais de 2 anos, vivendo e trabalhando juntos todo o tempo. Barnabé foi uma peça muito importante na vida de Paulo. Lá no livro de Atos, a Bíblia diz que Paulo, depois da sua conversão, foi introduzido à igreja em Jerusalém por Barnabé. Barnabé foi a pessoa que viu o potencial em Paulo, viu e acreditou no chamado dele. Era uma espécie de um grande homem, de um mentor espiritual para Paulo. Paulo era mais recém-convertido, Barnabé era um homem já experiente na fé. E ele adota aquele recém-convertido, dizendo, não, vem caminhar comigo, vamos juntos. E eles ficam juntos na igreja de Antioquia. Não é qualquer rusguinha que faz com que uma dupla missionária tão bem sucedida como Paulo e Barnabé se separassem, irmãos. Foi uma discussão bem acalorada, foi uma briga preocupante. Seguiram caminhos separados, verso 39, e Barnabé leva João Marcos e Paulo então leva Silas para o campo. Há algumas questões a considerar aqui. Vocês têm que ir avançando aí, gente. Vai com atenção aí. Quem foi João Marcos? O pivô da separação, o motivo da briga. João Marcos, irmãos, a Bíblia nos diz que ele era filho de Maria, Atos 12, 12. A Bíblia diz que este local, Atos 12, 12, era o local onde a igreja de Jerusalém se reunia, é o cenáculo. Ao que tudo indica, João Marcos viu o Pentecostes. Foi na casa dele que aconteceu isso, ao que tudo indica. Não precisa tirar, não, deixa só lá. Se eu voltar para os versículos, mano, deixa só isso aí. Entendeu? Então ele assistiu o nascimento da igreja. A Bíblia diz que Barnabé era primo de João Marcos. Esse é um detalhe também interessante, está lá em Colossenses 4:10. Havia um laço familiar entre os dois. Barnabé mais velho, Marcos mais novo. A Bíblia também nos diz que ele foi assistente pessoal do ministério de Barnabé e Saulo durante a primeira viagem missionária. Ele esteve com Paulo e Barnabé quando eles estavam lá na cidade de Derbe, na cidade de Listra, de Icônio. Ele estava lá trabalhando junto, fazendo trabalho junto com os dois. No meio da viagem, em Atos 13, 13. O que acontece mais tarde na vida deste homem? Bom, Paulo e João Marcos saem cada um para um canto, né? João Marcos vai com Barnabé e Paulo vai com Silas. Mas mais tarde no ministério de Paulo, João Marcos se torna uma peça importante. Eles se reconciliam. Paulo instrui a igreja em Colossos, em Colossenses 4:10, para que o receba na igreja. Receba quem? João Marcos. Ele escreve dizendo, recebe João Marcos, porque ele tem sido uma bênção para mim. Pode ir mais para frente.
Em Colossenses 4, verso 11, Paulo chega a dizer que ele era fonte de ânimo para ele. João Marcos se tornou fonte de ânimo para Paulo no seu ministério. Paulo diz a Filemão, em Filemão capítulo 24, verso 24, que João Marcos era um cooperador do seu ministério. Em 2 Timóteo, na sua última carta, Paulo diz a Timóteo que Lucas era o único que estava com ele e que era para trazer Marcos com Lucas, porque ele era muito útil para Paulo no ministério. Ou seja, alguém que havia sido pivô de uma grande briga, de um desentendimento sério, mais tarde se torna uma grande bênção na vida de Paulo mesmo. Isso nos faz pensar, irmãos, em uma consideração interessante. Mesmo após o início difícil, João Marcos se tornou um servo valioso. Aquela briga, aquele desentendimento entre o seu primo e o seu mentor espiritual, ou o seu líder espiritual, Paulo, poderia desencorajá-lo de tal forma que João Marcos poderia pensar: eu não vou mais fazer a obra do Senhor. Por minha causa, Paulo e Barnabé discutiram e brigaram feio. Por minha causa, eles saíram da dupla missionária e fizeram trabalho com outras pessoas. Eu fui o pivô desse desentendimento. Mais tarde, Marcos se tornou peça fundamental para outro discípulo. Ele se torna uma peça fundamental para o apóstolo Pedro. Pedro diz em sua carta, em 1 Pedro 5,13, ele o chama de meu filho, falando de João Marcos. Ao que tudo indica, este João Marcos, depois de tudo isso acontecido na sua vida, se tornou tão bênção que o Evangelho de Marcos, que temos na Bíblia, foi escrita por ele. Foi escrito por este João Marcos aí. Ao que tudo indica, ele, sob a influência de Pedro, por estar muito próximo, foi aquele que compilou as experiências de Pedro com Jesus. E o Evangelho ganhou o nome, então, de Marcos. Agora imagine só, se aquele homem, no dia da briga, tivesse desistido de tudo. Na hora do conflito, na hora da discussão, na hora do calor do momento, se ele tivesse abandonado a fé, tivesse dito: não, esse negócio de ser de Jesus é complicado, olha aí o que está acontecendo. Marcos, pensando, né? Paulo, Barnabé, brigando por minha causa. Não, eu acho que eu sou um grande problema para as pessoas. Ao invés de ajudar, estou atrapalhando. Nós teríamos perdido o Evangelho dos 4 que foram escritos e deixados para nós. Há pessoas hoje que têm o mesmo problema, não o mesmo problema de João Marcos, mas o problema que ele não tinha, né? No meio do conflito, da discussão, ao invés de seguir em frente, abandonam as coisas. Também não faço mais, também não brinco mais, também não vou mais, também não estou mais lá, também não ajudo mais. Gente, essa atitude é infantil. Crianças agem assim. Pessoas maduras não abandonam o barco quando as marés estão contrárias. Continuam remando. Pessoas maduras não fazem birra. Pessoas maduras não ficam de nhenhenhen, tititi. Se temos uma boa lição para aprender com João Marcos aqui, é de que não importa o que aconteça, vença isso e seja bênção em nome de Jesus. Não permita que as dificuldades dos relacionamentos atrapalhem seu serviço fiel a Jesus Cristo. Não impeça que as lutas, ou não deixe que as lutas impeçam você de ser bênção na vida de alguém. Pastor, mas a briga foi tão feia, eu estou tão desanimado. Anime-se! Vença em nome de Jesus.
Não permita que ninguém atrapalhe o chamado de Deus na sua vida. Aconteceu uma situação ruim, é um pecado, é uma dificuldade, você está triste, tudo bem, eu entendo. Vença isso e continua firme. Algumas observações que eu quero trazer para considerar com os irmãos aqui. Primeira consideração: suporte os fracos, seja paciente com todos. Como é que a gente aprende isso? A gente aprende isso com Barnabé. Barnabé estava determinado a dar outra chance a João Marcos. João Marcos havia abandonado eles na primeira viagem. Ele sabia que Paulo estava muito triste com João Marcos, porque ele o abandonou no momento decisivo do ministério. Mas Barnabé pensou: não importa o que ele tenha feito no passado, não importa aquilo que ele fez lá atrás, eu continuo acreditando no ministério deste homem, e eu vou continuar investindo nele. Talvez fosse porque João Marcos era o seu primo, outro sobrinho. Mas Barnabé também era um homem conhecido por seu encorajamento. Foi ele mesmo que encorajou Paulo a enfrentar o desprezo da igreja, porque ele era um perseguidor e agora convertido, e seguir firme no chamado que ele tinha recebido do Senhor. Barnabé encorajou não só Paulo a ficar firme, mas também encorajou João Marcos a não desistir. Então nós podemos tirar aqui uma lição importante para as nossas vidas com Barnabé. A lição é: seja você um suporte para alguém que está abatido, que está com dificuldade por causa de crises ou por causa de relacionamentos rompidos. Não desista de alguém por causa do pecado. Se Barnabé não tivesse encorajado aquele homem e não tivesse dado a ele uma segunda chance e convidado a ele para andar com ele agora mais próximo, mais junto, nós não teríamos o Evangelho de Marcos. E vidas não teriam sido transformadas até hoje. Quantas pessoas se converteram lendo um versículo ou uma passagem do Evangelho de Marcos? Há uma segunda lição que nós podemos aprender aqui então. Barnabé estava inclinado a dar às pessoas uma segunda chance. A obra do Senhor vem em primeiro lugar. Paulo e Barnabé não estavam dispostos a deixar as suas contendas afetarem o serviço. Nós vamos brigar, nós vamos discordar, nós vamos ter problemas, mas nós não vamos parar de fazer a obra por causa disso. Nós não vamos deixar de investir no chamado que Deus tem para as nossas vidas. Eles não conseguiram chegar a um acordo, mas ambos continuaram servindo ao Senhor. Não é juntos, mas separados, mas continuaram servindo ao Senhor. Barnabé e Marcos vão para Chipre, de onde eles eram, ou de onde Barnabé era, e Paulo e Silas voltam para Síria e Cilícia, de onde eles haviam retornado na sua primeira viagem missionária. Irmãos, quantas pessoas no primeiro entrever, primeira rusga, primeiro problema que enfrenta no ministério, desiste? Eu assumi, por exemplo, como líder do ministério Alfa Beta. Mas encontrei tanta oposição, falavam de mim, me ridicularizaram, não sei o quê, mas falavam tanto. Quer saber de uma coisa? Não brinco mais.
Vou entregar para o Sabaque. Pega a bomba aí, Sabaque, se vira. Vou sentar no banco e não vou trabalhar mais em nada agora também, só para aprender. Gente, desculpa, mas quem te chamou não foi as pessoas daqui, quem te chamou foi Jesus. Se Ele te chamou e colocou uma responsabilidade na sua mão, é para você fazer isso. Não é para você desistir porque teve um problema. Outra coisa importante que aprendemos então aqui é que uma desavença com irmãos não é motivo para parar de servir ao Senhor. Nunca desista. João Marcos poderia ter deixado o seu fracasso desencorajá-lo, mas ele não deixou, ele se uniu a Barnabé e seguiu firme. Ele aproveitou mais uma oportunidade para servir ao Senhor. Deus é um Deus de segundas, terceiras e quartas e quintas chances, quantas forem necessárias. Porque se assim não fosse, nenhum de nós estaríamos aqui. Outra lição importante: errar não é motivo para desistir de tentar servir Senhor novamente. Não guarde rancor, mágoa, não deixe isso atrapalhar o seu ministério. Paulo estava disposto a reconhecer a utilidade posterior de João Marcos. Ele chegou a falar disso depois. Ele chegou a aconselhar que João Marcos viesse. Ele chegou a pedir para que ele pudesse apoiá-lo, ajudá-lo. Ele era útil para Paulo mais tarde. Houve reconciliação. Houve ali a disposição de Paulo de dar a ele a oportunidade de servir novamente com Paulo. Imagine se Paulo tivesse guardado no coração mágoa de João Marcos, por ter sido ele o pivô da briga entre ele e Barnabé. Eu tinha uma dupla com o Nivaldo, por causa da Helenice a gente não é mais uma dupla, então eu não falo mais com a Helenice, não converso mais com ela, não dirijo mais os olhos para ela, não quero nem saber da Helenice. Porque a gente tinha uma parceria boa e por causa da Helenice a gente separou. A mágoa, o ressentimento vai me impedir de estar de novo na vida deste casal. Por quê? Porque a Helenice também merece uma segunda chance. Conflitos acontecem, meus irmãos, o tempo todo, sempre vão haver. Não há como desistir de pessoas, ou de relacionamentos, ou de servir ao Senhor, por causa de conflitos. Se você fizer isso, você nunca terá relacionamentos, nunca terá ministério. Algumas pessoas que se recusam a perdoar aqueles que os decepcionam. Algumas pessoas têm dificuldade com as pessoas que os decepcionam. Paulo não fez isso. Paulo olhou para João Marcos e diz: há potencial nesse rapaz, eu vou usá-lo, mesmo depois de tudo o que ele fez na primeira viagem missionária. Outro detalhe: dê crédito a quem merece, elogie aqueles que se recuperam. O fim é melhor que o começo. A sua história está sendo escrita. Marcos se tornou útil para Paulo, Pedro, tempos depois. Até se tornou útil para nós. Eclesiastes 7:8 diz: o fim das coisas é melhor que o seu início. Então, guarde isso no seu coração. Começa com dificuldade, mas se você não desistir, você vai colher. Mas há uma coisa que eu quero considerar com os irmãos aqui, caminhando já, indo para o nosso final. Pode passar. O que a Bíblia diz sobre solução de conflitos? Todos temos. Eu penso que muitos dos textos que nós vamos considerar aqui,
Marcos, Barnabé e Paulo conheciam. Alguns foram citados por Paulo. Então eu creio que em algum momento essas coisas fomentavam o coração de Paulo e o encorajavam a resolver isso, mesmo depois de algum tempo passado. E penso que o mesmo aconteceu no coração de João Marcos, que poderia ter ficado magoado com Paulo. E o mesmo aconteceu, creio eu, com Barnabé. Primeiro ponto, não deixe a raiva se transformar em ressentimento e amargura. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Esse versículo foi escrito por Paulo. Ele está instruindo uma igreja inteira a como lidar com a ira, a não deixar que o sol se ponha, mas entrar em acordo depressa, resolver os conflitos rapidamente. Penso eu que Paulo praticou a mesma coisa com João Marcos, praticou a mesma coisa com Barnabé. Tem casos em que o ressentimento, a mágoa já dura anos. Os irmãos já não se falam faz tempo, já não se cumprimentam, já não se visitam. Quando um entra, outro sai, e anos se passaram. O sol já se pôs, a primavera, o inverno, o verão, o ano, o Réveillon, já foi tudo, passou um caminhão naquela situação. E não houve reconciliação. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer aqui. Cuidado com mágoa e ressentimento, porque ele impedirá o seu crescimento espiritual no momento em que se instalar no seu coração. Porque é pecado. E dali para frente, enquanto não houver reconciliação, não haverá intimidade e comunhão com Deus. Cessa ali, há um corte, ele corta de relacionamento contigo, porque ele quer que você se reconcilie primeiro. Segundo princípio que a Bíblia diz para ajudar-nos a solucionar conflitos, não dê lugar a Satanás em sua vida. E o texto de Efésios também diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha, enquanto durar a ira, vocês não deem lugar ao diabo. Toda vez que você fica amargurado com alguém, machucado, com relacionamento rompido, você está dando lugar a Satanás para agir na sua vida. Paulo sabia disso. E ele sabia que ele precisava se reconciliar rapidamente. E o faz, irmãos, porque João Marcos faz parte do seu ministério depois. Outro princípio importante que a Bíblia nos diz sobre a solução de conflitos: não perca a sua adoração. Quando você não se reconcilia, Deus não aceita seu culto, seu louvor, sua oração, sua adoração. Ele não aceita. O próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus: portanto, se você estiver apresentando a tua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Nós temos, infelizmente, assistido irmãos que já se pôs uma primavera inteira em cima da ira, já deu lugar para Satanás e já perdeu seus cultos esse tempo todo. Por que motivo? Falta de reconciliação. Conflito mal resolvido, conflito não perdoado. Quarto, haja com amor,
Se o meu irmão, o seu irmão, pecar contra você, diz Mateus 18:15, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. E ele continua. Texto de Gálatas, capítulo 6, ele diz: irmãos, se alguém for ou é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Cuide-se para que cada um de vocês também não seja tentado. Então, se tem uma coisa que nós precisamos aprender em situações de conflito, é que nós precisamos mostrar amor e conduzir pessoas aos pés de Jesus em arrependimento. Pecados foram cometidos, que nós possamos ajudá-los a confessá-los. Quinto, não deixe o conflito prejudicar você e o próximo. Em Gálatas, capítulo 5, verso 15, Paulo escreve: se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Ou seja, se você não resolver o conflito, vocês vão se machucar por tanto tempo, até chegar um ponto em que não sobrará nada. Sabe quando você solta 2 pitbulls para brigar, e eles não soltam mais um ou outro? Gruda. Você joga água, bate, faz o que for, mas ele não solta o outro cachorro, e o outro está mordendo também. Os dois vão ficar se mordendo até morrer. Conflitos são prejudiciais se não são resolvidos. Conflitos são prejudiciais se não são tratados. Conflitos são prejudiciais se nós continuarmos fomentando aquilo entre nós. Temos que ser agentes pacificadores, agentes que entram ali rapidamente para estancar o sangue, separar e acalmar os ânimos. Sexto, não alimente conflitos maiores ou um fruto da carne. Note bem, em Gálatas 5, 19 e 20, Paulo relaciona os frutos da carne, as obras da carne. Olha só, são imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções. Vários dessas obras da carne estão associados a relacionamentos. Ou seja, se eu não reconcilio, se eu não procuro ficar em paz, como Paulo e Barnabé fizeram, eu estou deixando que o fruto da carne, ou a obra da carne, continue mandando e imperando na minha vida. Mas, irmãos, nós somos cristãos, não é a obra da carne que nós devemos manifestar, mas o fruto do Espírito. Então, não devemos dar vazão ou espaço para a obra da carne nas nossas vidas. Senhor, tem misericórdia. Eu não quero fomentar a ira no meu coração. Eu não quero manifestar facção, ou o grupo dele, o meu grupo. Eu não quero incentivar isso. Não quero manifestar ira. Não quero desavença. Não quero inimizade. Eu quero resolver isso e manifestar o fruto do Espírito, que é paz, comunhão, amor. Conclusão. Tanto Paulo quanto Barnabé tiveram uma briga intensa, conflito bravo. Poderiam ter saído dali muito machucados, desanimados, abatidos e deixar aquilo enterrar o ministério. Poderia ser o fim daqueles 2 homens. E João Marcos, pivô de tudo, também poderia ter sido um grande prejuízo
do reino de Deus por causa do conflito mal resolvido. Mas aqueles 3 homens envolvidos nessa cisma não permitiram que isso fizesse efeito. Tanto Paulo, quanto Barnabé, quanto João Marcos resolveram aquilo. Como é que sabemos? Foram bênção. Continuaram sua obra. E precisaram um do outro e o fizeram. Nós estamos juntos aqui nessa igreja. Não sabemos por quanto tempo ainda, vamos continuar aqui juntos. Só Deus sabe. Vale a pena continuar juntos aqui e permitir que os conflitos nos separem? As briguinhas, as rusgas, os desentendimentos, pequenos ou grandes, não importa. A questão não é o tamanho, a questão é como resolvemos. E se resolvemos. Então, o meu conselho a você nesta noite, é o conselho do Senhor, é que você resolva seus conflitos. Se eles estão aqui, resolva. Se são membros da igreja, resolva. Se são pessoas fora da igreja, resolva. Se é alguém do seu trabalho, resolva logo. Se é alguém do seu campo de amizades, resolva logo. Não permita que isso continue na sua vida. Porque o prejuízo é todinho teu. E não importa quem causou o quê, quem foi culpado do quê. Se você pode resolver, pode tomar a iniciativa de resolver, faça-o. Para que você possa ser bênção nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos comigo. Nosso Deus e Pai querido, não há como passar pela vida sem causar prejuízos a alguém. Sem falar algo que machucou, sem fazer algo que traga tristeza no coração de alguém, não há como fazer isso. Sempre vamos magoar as pessoas que amamos, sempre vamos entristecer as pessoas que nos cercam, porque nós somos pecadores. O que nós te pedimos nesta noite é que o Senhor nos ensine, como Paulo e Barnabé e João Marcos, a resolver as nossas questões, resolver os nossos conflitos, enquanto é tempo. E se nós causamos prejuízo ou mal a alguém, independente do que seja, se estamos certos ou errados, se alguém está triste conosco por algum motivo, nos ensina, Senhor, a sermos agentes de bênção, de pacificar, de resolver, de ter paz com essas pessoas. Não permita que nós venhamos a fomentar discórdias, que venhamos a criar facções ou grupinhos na igreja, de pessoas com quem nós gostamos de andar, ou pessoas com quem nós somos mais amigos apenas, porque confiamos, nunca nos fizeram mal, ou nunca tivemos algum problema. Senhor, que nós estejamos com o coração sempre pronto para perdoar 1, 2, 5, 10, 70 vezes 7, a qualquer pecado. Porque é isso que o Senhor faz. E é assim que nós devemos ser. Então, Pai, o Senhor que conhece todas as coisas, se há algum coração aqui que se sente culpado porque causou mal na vida de alguém, leva ao arrependimento. E a procurar reconciliação. E se houver alguém, Senhor, também que foi magoado, ressentido, sofreu um prejuízo, sofreu uma calúnia, sofreu algum pecado. Ensina-nos, ó Deus, a lidar com esses pecados, com essas tristezas, antes que o sol se ponha. Ensina-nos a ser rápidos no perdão.
Ensina-nos, ó Deus, a praticar o hábito da reconciliação, assim como o Senhor nos reconcilia com o Pai. Mesmo que pequemos todos os dias, o Senhor já nos reconciliou com o Pai. O Senhor nos fez ministros da reconciliação. Então, que nós possamos, Senhor, também praticar a reconciliação em nossos relacionamentos, independente do quanto alguém tenha nos magoado. Tem misericórdia e compaixão de nós. E nos ensina a fazer isso também, Senhor, porque nós precisamos disso. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a equipe de louvor para vir à frente.